Certinho? Boa noite, Eduarda. Boa noite, todo mundo. Boa Muito noite. bom estar aqui para passar mais uma aula com vocês. Sei que é bem rapidinho. Da outra vez eu tive que trazer bastante conteúdo. Eu aproveitei e fiz uma revisão um pouco do conceito de agilidade, do Scrum. Eu não pretendo passar todo aquele material de novo agora. Eu vou focar mais no tema dos artefatos. Mas eu queria ver um pouco aí do que vocês viram da última aula das cerimônias, que acho que é um assunto que é super importante para a gente falar desse próximo tema dos artefatos, porque eles estão muito ligados um ao outro, né? Porque são nas cerimônias, em geral, é que esses artefatos, e eu vou explicar o que eles são construídos e são trabalhados, né? Alguém quer trazer um pouco do que vocês ouviram aí na aula passada, na aula sobre as cerimônias do Scrum? Um de cada vez, hein? Vamos lá, pessoal, fique à vontade. Bom, eu vou fazer o seguinte, durante a aula a gente vai tocar nesse assunto e eu vou revisitar um pouco o tema das cerimônias para a gente explicando sobre a questão dos artefatos. Para quem não esteve na outra aula que eu apresentei, então me chamo Daniel Destro, trabalho no Magalu atualmente há quase 2 anos e meio, tenho mais de 20 anos de mercado, trabalhei em grandes empresas ao longo dessa minha carreira, basicamente na área de desenvolvimento de software, gestão de tecnologia, startups e tudo mais. Diga lá, Eduarda. Você perguntou, né, que a gente viu um pouquinho da outra aula das cerimônias. Foi passado as 5 cerimônias, né? Sprint, a Planning, a Daily, a Review e a retrospectiva. Foi isso que foi passado pra gente na última aula. Legal. Muito bom. Eu estava falando aqui, estava esquecendo de compartilhar minha tela, inclusive, né? Deixa eu fazer isso direito, para que a gente inicie. Bom, eu falei um pouquinho sobre minha apresentação para quem ainda não conhecia. Então, aí está aí meu nome, onde eu trabalho, que eu já fiz um pouquinho. Mas vamos lá para o assunto que acho que é o mais interessante aqui agora. Obrigado por compartilhar o que vocês viram aí na aula passada. É isso aí mesmo. Eu vou tocar aqui em frente, então, falar sobre os artefatos. Então, lembrando que o Scrum, de novo, ele é um framework, ele é uma estrutura para que você construa processos de trabalho em cima. O Scrum não é um processo em si. Então, a gente falou já lá atrás, né, do empirismo, né, sobre você aprender com a prática, os pilares, tanto da agilidade quanto os pilares do Scrum. Falou dos valores do Scrum naquela aula anterior que eu dei. Vocês já viram naquela aula os papéis, que são basicamente o Product Owner, ou dono do produto, o Scrum Master e os Developers, ou time de desenvolvimento, né, que foi o que eu ministrei naquela outra aula. Na aula anterior, vocês viram, então, as cerimônias, como a Eduarda bem lembrou aqui, a Sprint, a Planning, a Daily, a Review, a Retrospectiva. E aí, hoje, a gente vai falar dos artefatos, que são 3 no Scrum, pela definição do Scrum. Então, quando vocês pensam em conhecimento de Scrum, entender o framework e até, eventualmente, tirar a certificação, né, as diversas certificações que existem sobre o Scrum, esses são os artefatos que a gente fala, do backlog de produto, ou product backlog, o backlog da sprint, o sprint backlog, e o incremento, o product increment. E a gente vai explicar cada um desses aqui ao longo do dia, né? Voltando um pouco na questão do conceito lá de iterativo incremental. Por que isso é importante saber? Porque a gente, quando trabalha com Scrum, e a gente falando aqui especificamente da questão dos artefatos, a gente vai falar do produto do backlog, que ele é o principal insumo para a gente definir qual vai ser o sprint backlog, ou seja, o material de input, né, de entrada, que a gente vai trabalhar durante os ciclos
de desenvolvimento da sprint, com uma revisão diária, para gerar um incremento de produto, né? Então, esse conceito de iterativo incremental é importante para a gente entender que a gente está em ciclos curtos e contínuos de trabalho, de pequenos blocos de atividades que geram um incremento de produto a cada final desse ciclo, né? Então, os artefatos são aquilo que a gente produz durante essas etapas, a cada uma dessas etapas, e gera novo valor, gera uma nova entrega ao final de cada uma dessas etapas. Aqueles pilares de transparência, inspeção e adaptação, eles são chave para entendimento da questão de artefatos. Por quê? Todos esses artefatos, eles estão, na verdade, apoiados sobre esses pilares do Scrum, para eles darem transparência, ou seja, o backlog serve para comunicar a todo o time e aos interessados o que é que nós vamos produzir. Então, essa é um dos pilares de transparência. A inspeção é que a gente acompanhe, através do backlog, aquilo que a gente vai construir, o que construiremos. E o Product Increment, ou seja, o incremento do produto, ele é inspecionado para que os interessados e o time saiba o que foi criado. E a adaptação para que a gente olhe para aquilo que foi criado e para aquilo que ainda está para ser criado, a gente use o conhecimento e o aprendizado que a gente teve a cada um desses ciclos e adapte, melhore ou mude aquilo que a gente tem para fazer no futuro, né? Então, a questão dos pilares é sempre fundamental para entender que a construção, manutenção e evolução desses artefatos, ela é contínua. Ela não é estanque, ela não é imutável. Pelo contrário, ao longo do tempo, ela é mutável, né? Então, quem produz esses artefatos? É o time Scrum. O Product Owner tem um papel de trabalhar na criação do backlog do produto, em conjunto com o time, a criação do backlog da sprint, que vai gerar, geralmente é o time de desenvolvimento, que vai gerar um incremento para apresentar para a parte interessada, geralmente uma área de negócio, seu cliente, ou quem quer que seja a área interessada, o stakeholder, aquele incremento que você está entregando, né? Mas visualmente é isso aqui que eu tentei explicar até agora. Então, vamos lá, desde o começo. Imagine um projeto do zero, projeto que a gente vai começar agora, né? Sem nenhum aplicativo, nenhum software, nenhum produto pré-existente. A gente vai começar ali do zero. Geralmente, o dono do produto, ele cria uma visão sobre o que vai ser aquele projeto, sobre o produto que será entregue ao longo do projeto, tá? Ao longo do desenvolvimento dele. E a gente, lá no final, eu mostro um exemplo de visão. Lembrando que a visão aqui, ela não é considerada um artefato do Scrum, mas ela faz parte, ela está prevista dentro do framework do Scrum. A partir dessa visão, ou seja, da definição do o que queremos criar, e depois lá nos exemplos vai ficar um pouco mais claro, eu tenho que definir o que compõe aquilo que eu quero criar, sendo um pouco mais específico. Se eu quero, como produto, criar um sistema, eu vou até usar o exemplo da última aula que eu dei, um sistema de gestão de clientes e agendamento de corte de cabelo, por exemplo, né? Essa é uma visão bem resumida que eu dei aqui, da visão de um produto que eu quero criar e entregar. As histórias de usuários, que a gente vai falar também mais em detalhe na sequência, são basicamente coisas, funcionalidades, partes, ou o que quer que você chame, seja ela do ponto de vista de usabilidade, uma tela, ou uma funcionalidade técnica, e qualquer coisa desse tipo, que você crie e entregue valor àquele seu cliente, a quem vai demandar o uso daquela solução, daquele seu produto, né? Eu vou entrar de novo em detalhe mais para frente, mas, por exemplo, funcionalidade de cadastro de usuários.
funcionalidade de agendamento de horários, funcionalidade de aprovação ou cancelamento do agendamento por parte do profissional, e por aí vai. Né? Essas são histórias de usuário. São, por exemplo, funcionalidades que você vai criar e entregar como valor a quem usa aquele produto. E aí o conjunto dessas funcionalidades, a lista dessas coisas do que eu tenho que criar, a gente dá o nome de backlog do produto. Certo? Quando o time se reúne para fazer aquela cerimônia de sprint planning, o planejamento da sprint, que é sprint planning, ele vai olhar aquela lista de coisas que existe para fazer, para completar aquele produto, por exemplo, e vai selecionar aqueles que ele vai trabalhar durante a sprint. Vocês recordam lá que um sprint é um período de tempo, geralmente entre 2 e 4 semanas. Né? Ou seja, num período entre 2 e 4 semanas, o time vai definir o que é que ele vai construir naquele período. Você tem um aplicativo com várias funcionalidades, você tem um tempo limitado, né? Um esforço limitado de pessoas para construir alguma coisa. Então, a cada iteração dessa, o time em conjunto, né, o PO, o Scrum Master e o time de desenvolvimento, vai definir o que é que vai fazer daquela lista inteira. Então, o Sprint Backlog, é uma sublista daquela lista completa de coisas para fazer no produto. E aí o time trabalha aqui dentro, nas semanas da sprint, para entregar novas funcionalidades prontas, que é o incremento do produto. Essas funcionalidades prontas, ou seja, o incremento do produto, ele é submetido ao sprint review, a revisão da sprint. Por quem? Pela parte interessada, pelo cliente ou pelo usuário daquele produto. É onde a parte interessada vai revisar aquilo que foi feito, aquilo que foi construído e entregue, dar um feedback a respeito do que foi entregue e aceitar ou não aquela entrega. Deu para ter uma visão geral, a gente vai entrar em detalhes ainda sobre o que é backlog do produto, o que é backlog da sprint e o que é incremento do produto. Deu para ter um pouco de clareza de forma geral o que é isso? Beleza. Então, continuando no processo, no fluxo de trabalho, vem a retrospectiva, aquela cerimônia onde o time se reúne para discutir o que funcionou, o que não funcionou, né, o que foi bem, o que foi mal, o que precisa ser melhorado, dentro daquela sprint, ou daquela janela de tempo que se faz a retrospectiva, e o ciclo se reinicia. Então, perceba que esse ciclo aqui, né, é cíclico e contínuo. É iterativo e incremental. Essa é a natureza das cerimônias Scrum em conjunto com os artefatos que ela gera, onde cada cerimônia gera ou evolui um desses artefatos. Basicamente eu falei a mesma coisa, né? Aqui acho que posso pular. Aqui é uma outra visão, exatamente daquilo que eu falei para vocês agora, né? Ou seja, o Product Backlog, ele é construído, em geral, pelo Product Owner, mas o Scrum Master e o time de desenvolvimento pode e deve ajudar a construir essa visão de produto, esse backlog de produto. E aquelas cerimônias de refinement ou refinamento ajudam o PO a criar e detalhar mais, entender melhor aqueles itens de construção do produto e gerar mais conhecimento sobre eles para que se estime melhor o esforço de coisas que precisam se criar e se priorize essas coisas. Né? Então, quando é submetido ao Sprint Planning, você gera Sprint Backlog, que define o que será feito naquela sprint, e gerará um incremento. Tá? Então, é só uma outra visão daquele mesmo outro gráfico que eu mostrei para vocês.
Então, vamos falar um pouco mais em detalhes aqui dos artefatos do Scrum. Dúvidas até aqui? Posso seguir? Pode sim, pode seguir. Vamos lá, então, pessoal. Fiquem à vontade, aí ergam a mãozinha aí no meio da aula, se precisarem tirar dúvidas. Se não tiver claro alguma coisa que eu falei, tiver um pouco confuso, eu volto e explico de novo, tá bom? Então, vamos lá para a definição do sprint, desculpa, vamos lá para a definição do product backlog, ou backlog do produto. Ele não é nenhum bicho de sete cabeças, aqui a gente está olhando aqui uma pilha de coisas, ele realmente é uma pilha de coisas, ele pode ser uma pilha de folhas, ele pode ser um software que faz gestão de uma lista de coisas, ele pode ser uma planilha Excel, né? Ele é simplesmente uma lista ordenada daquilo que é preciso ser feito para criar, evoluir ou melhorar um produto. Seja esse produto um software nosso, né, um aplicativo, um site, ou qualquer outro produto digital, ou qualquer outro tipo de produto. Mas vamos falar aqui, como o nosso tema aqui é sobre desenvolvimento de software, vamos nos manter dentro dos exemplos de software, portanto. E qual que é o objetivo do produto? Então, geralmente, o Product Backlog ajuda ou define qual o objetivo de longo prazo do time. Lembra que eu dei o exemplo lá, né? Construir o sistema de gestão de agendamentos de corte de cabelo, né? Esse, em grande resumo, é um objetivo de longo prazo do time. Esse longo prazo pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tantos anos quanto for. Né? O importante é que isso determine onde é que o time quer chegar ao final de um projeto ou ao longo do desenvolvimento de um projeto, de um produto. Tá? E é importante entender que esse produto, esse backlog de produto, ele é a única fonte que define o trabalho a ser feito. Então, quem é PO, quem é Product Owner, quem é dono de produto, de um time, de uma empresa, de uma área, de um projeto, tem que entender que aquele é o único lugar em que todas as pessoas devem olhar, lembra a questão da transparência, todas as pessoas devem e podem olhar e entender. Essa é a lista de coisas que a gente tem que fazer ao longo do desenvolvimento do projeto e do produto, e é lá o que eu sei o que tem que ser feito. Inclusive, ele serve para a gente entender qual é o possível esforço que a gente vai gastar para fazer isso, e qual a prioridade de coisas que a gente vai fazer para entregar uma coisa ou outra. Então, lembra que eu falei agora há pouco que sessões de refinamentos, né, as cerimônias de refinamento com o time, ajudam a gente a entender melhor o que são esses itens, talvez a quebrá-los em itens menores de entrega. Lembra que eu falo em sprint? Eu tenho que fazer coisas pequenas, entregas pequenas. Se eu vou falar assim, vou construir todo o sistema de gestão de agendamento, isso pode ser grande o suficiente para levar várias sprints. Que tal se eu quebrar em vou criar a tela de consulta do calendário de disponibilidade. Vou depois criar a confirmação do agendamento. Depois eu vou criar a parte de aprovação ou cancelamento do agendamento por parte do profissional. Então, note que de uma gestão de agendamento geral, que é um item maior, talvez dure várias sprints, eu quebrei isso em 3 entregas menores que compõem essa entrega maior. E nessas sessões de refinamento, é isso em geral que o Product Owner, o Scrum Master e o time discutem e decidem em conjunto. Mas o dono, quem mantém esse carinha aqui, quem mantém esse Product Backlog, em última instância, responsável, é o Product Owner. Ele só pode ser alterado com anuência ou pelo Product Owner. As outras pessoas do time opinam, discutem, participam da definição, mas quem é dono, toma conta e altera, esse carinha aqui, essa pilha de coisas, de lista ordenada, de tarefas a serem feitas, é o Product Owner. Tá? Além de quebrar em itens menores, nessas sessões de refinamento, em geral, são adicionados detalhes.
como uma melhor descrição daquilo que tem que ser feito, a ordem de execução e o tamanho. A gente sabe que num time de desenvolvimento, não adianta um Product Owner falar assim, eu vou fazer primeiro essa funcionalidade, essa em segundo, essa em terceiro, essa quarta e essa quinta. O time de desenvolvimento era importante nesse momento para dizer, você não pode fazer a segunda funcionalidade antes da quarta, por exemplo, por questões técnicas X e Y. Então, o time influencia o Product Owner a entender que aquele quarto item da lista dele tem que ser, na verdade, o segundo a executar, não o quarto. Então, o próprio time técnico pode, em funções de restrições técnicas, de características técnicas, ou até do tamanho de algumas tarefas que você vai fazer, ajudar o PO a definir a ordem de execução das coisas. Assim como a prioridade também. Né? A prioridade geralmente tem a ver com a entrega de valor que o PO quer fazer do produto. Né? Então, às vezes tem funcionalidades que são mais importantes do que outras de serem entregadas, construídas e entregadas para o cliente, para que ela gere mais valor. Né? Então, por exemplo, estou construindo esse sistema de gestão de agendamento, né, para os clientes. É mais prioritário o caso do cliente antes do próprio agendamento, senão eu não consigo nem fazer o agendamento. Né? Mas pode ter funcionalidades que sejam extra nesse sistema que sejam menos prioritárias que o agendamento. Por exemplo, vou contratar uma sessão extra de massagem capilar durante ou após meu corte de cabelo. Né? Eu posso falar um aplicativo que eu vou vender um serviço adicional. Mas se eu não tiver o agendamento, nem adianta ter a venda de serviço adicional. Então, um é mais prioritário que o outro, nessa questão de entrega de valor do que você está proposto a fazer. Tá? Então, entender a prioridade dessas coisas que você quer construir ajuda você a definir o que vai fazer primeiro, segundo, terceiro, e por aí vai. E é importante entender que quando você fala de desenvolvimento de produto, muito provavelmente, ou quase nunca, ou nunca, esse backlog ele vai estar completo, porque ele é evolutivo. Você não vai definir tudo que você vai fazer agora e começar a fazer as coisas. Pode ser que você defina uma sequência inicial de atividades e conforme você vai construindo, desenvolvendo o teu produto, entrega para o usuário, vai descobrindo que o usuário quer mais coisas. Eu dei um exemplo aqui, né? Eu quero colocar a venda de serviço adicional no tratamento lá do meu corte de cabelo. Massagem capilar, um tratamento com hidratante especial, ou qualquer outra coisa desse tipo. Né? Corte de barba. Mas pode ser que o meu cliente, tanto o salão quanto o cliente do salão que agenda esse corte, esteja mais interessado em outras coisas. Eu não quero agendar serviços extras. Eu quero ter a possibilidade de, sei lá, qualquer coisa. Não tem um exemplo muito claro na minha cabeça agora. E aí você descobre, durante o desenvolvimento daquele produto, que aquela necessidade, ela passou a existir, ela não existia, você não conhecia ela. Você entende que teu cliente quer aquilo. Então, você vai incluir novos itens dentro daquela lista de coisas a fazer. E pode ser que ela ganhe prioridade adicional, ou seja, ela estava aqui na lista de prioridades, ela subiu lá uma posição, duas, porque você entendeu, como PO, e o time entendeu também junto, que aquilo era mais importante que outras coisas, mais prioritária que outras coisas. Então, essa lista, ela sempre vai estar se alterando em coisas novas que precisam ser feitas, em coisas que você entende que não vai fazer mais. Tem uma funcionalidade que eu queria fazer, achava que era legal, mas eu entendi que ninguém está interessado nela. Eu posso eliminar ela, inclusive, do meu backlog. Eu posso trocar de prioridade e por aí vai. Tudo certo? Tudo claro por aí? Beleza. Existem técnicas, inclusive, para a gente criar o backlog do produto. Uma delas é a técnica DEEP, que fala que o backlog, ou os itens do backlog, tem que ser detalhado o suficiente para o trabalho ser executado numa próxima sprint.
os itens do backlog precisam ser estimados pelo time conforme o esforço necessário para a sua execução. O time acha que a construção da tela do cadastro do usuário vai levar 2 semanas, por exemplo. Essa é uma estimativa. Lembra que o nome é estimativa, você está estimando o possível tempo que você vai gastar para fazer aquilo. E o número de pessoas necessárias para fazer aquilo. Não é uma definição precisa e absoluta. Tá? É sempre uma estimativa. E aí, com o aprendizado, como é empírico, né, com o aprendizado, o time vai entendendo e refinando cada vez mais a qualidade da estimativa que faz para ser mais assertivo possível. Né? Um time bom, entrosado, que sabe a velocidade de trabalho que tem, etc., conhece o que precisa ser feito, com histórias bem detalhadas o suficiente para entender o que precisa ser feito, geralmente tendem a acertar as estimativas que faz com relação às atividades que precisa desenvolver. Tá? E por que o backlog é emergente? Como eu falei lá atrás, porque ele evolui ao longo do tempo para refletir o aprendizado. E esse aprendizado é sobre o aprendizado durante o desenvolvimento, que você traz das retrospectivas ou da entrega do teu produto, aprender aquilo que o usuário quer ou não quer, gosta ou não gosta, o que funciona ou o que não funciona, e você alterar o que vai ser a construção desse produto. Eu achei que o produto ia ser isso. O produto tá pedindo, na verdade, o usuário está pedindo outras e novas funcionalidades que não são aquilo que eu achei como PO que fosse. Tá? Então, ele é emergente, porque está em constante evolução. E ele deve ser priorizado de maneira a maximizar o valor de entrega. Eu quero priorizar essa funcionalidade, a construção dela, porque eu acho super legal. É super moderno. Mas, de repente, é isso que o usuário precisa e quer? É isso que ele vai pagar? É o diferencial que ele vai pagar para ter o seu produto, ou usar o seu produto, comprar seu serviço, por aí vai? Pode ser que não seja. Então, entender a priorização correta para maximizar o valor entregue, e maximizar o valor entregue significa o quê? Entregar aquilo que o teu cliente precisa e quer e paga por aquilo, principalmente. Isso é entrega de valor. Nossa, é super legal, é super bonito, super tecnológico, mas o usuário não usa. Não é entrega de valor. Ô, Daniel, Fala, Danilo. aquela técnica invest lá que o Jeff traz no livro lá não funciona aqui no backlog, só para as histórias do. O invest é uma das técnicas quando a gente fala no detalhamento, na definição das histórias. A gente vai chegar lá, tá bom? Ah, sim, certo. Obrigado. Então, essa é uma das técnicas que eu posso utilizar aqui para criar e manter bons backlogs de produto. Beleza? Existem técnicas que a gente pode utilizar para ajudar na priorização do backlog. Então, antes de ir para esse gráfico aqui, tem retorno sobre investimento. O que significa isso? Eu vou gastar X tempo para fazer tal funcionalidade, ou X número de funcionários, de desenvolvedores, ou X tantos reais para desenvolver aquela funcionalidade, mas eu espero que essa funcionalidade me traga um faturamento incremental de, sei lá, tantos mil reais. Então, isso pode te ajudar em comparação de uma funcionalidade A com B, de falar, essa eu gasto 10, mas eu vendo 100. Essa eu gasto 5, mas eu vendo 20. Pô, talvez eu priorizo essa que eu gasto até mais, mas faturo muito mais. Né? É o retorno do investimento, maximizar o retorno daquilo que eu estou investindo. Essa é uma forma de você definir prioridades. Outras métricas de negócio, eu não vou entrar nesse CAC, LTV, MRR, são métricas de negócio que a gente tiver interessado, esse é um outro assunto, né, fora desse aqui, não tem nada a ver com Scrum, tem a ver com métricas de negócio. A dependência entre as atividades, lembra que eu falei? Eu não vou criar o agendamento antes do cadastro do usuário. Então, eu quero o cadastro primeiro e depois o agendamento. Isso é uma priorização com dependência. Aí, analisar as necessidades do usuário, os riscos para o negócio ou para o produto. Análise de Pareto, que a gente fala, né, 80-20. O que é 20% das coisas que vão trazer 80% do benefício? Né? Ou 80% das coisas que vão trazer só 20% de benefício. Lembra do exemplo que eu dei, do controle remoto, né?
Hoje os controles remotos têm que 6, 7, 8 botões, né? Quem usa mais do que, sei lá, 6 ou 8 botões aqui? Quase ninguém. Então eu preciso de 80% das coisas aqui, nesse controle? Não. Por isso que eles querem aqueles controles super, né, com meia dúzia de botões só hoje, super simples. Porque é naqueles 20% de funcionalidade que está 80% do valor que eu entrego para quem usa o controle remoto. Esse é um bom exemplo. Qual a definição de produto mínimo viável, ou seja, qual a funcionalidade mínima que eu preciso criar, entregar, e eu vou priorizar aquelas, depois eu faço as demais que vão incrementando o produto e por aí vai. Uma outra técnica comum é usar esse gráfico aqui, esses quadrantes que a gente fala do esforço-benefício. Então você fala assim, eu vou colocar em cada um desses quadrantes as atividades ou as funcionalidades, né, que eu preciso criar para o meu produto. Aquelas em que o benefício que eu entrego é alto e o esforço é baixo, é aquelas que você vai fazer já. Ou seja, cadastro de usuário, o benefício é alto. E o esforço dela é baixo. Fazer um cadastro de usuário não é tão difícil. Pô, faça já. Aquelas em que o benefício é baixo, porém o esforço é baixo, evite fazer. Você pode até fazer, mas evite. Aquelas que o benefício é alto e o esforço é alto, ou seja, vai dar um trabalhão para fazer, por exemplo, o benefício do agendamento de corte de cabelo é alto, embora o esforço seja alto, porque é um pouco complexo de fazer. Mas faça. Agora, aquilo com esforço alto e que benefício é muito baixo, não faça. Ou procure não fazer. Você vai ter um trabalhão para fazer algumas coisas, vai ter um esforço gigante para fazer alguma coisa que pouca gente quer, pouco benefício vai ser entregue, e você não vai cumprir o que você gostaria de cumprir, não vai entregar valor nenhum. Então, você pode medir o faça, não faça e evite, a priorização das coisas que você precisa fazer, com um quadrante desse, por exemplo. Tá? Tem uma outra técnica que a gente chama de Moscou. Por que Moscou? M de must, ou seja, deve fazer. O S de should, ou deveria fazer. O C de could, ou de poderia fazer. E o W de won't, de não farei. Percebe que é basicamente igual esse quadrante aqui. É só uma maneira diferente de você definir qual é a prioridade que você vai dar dentro daquilo. Então, por exemplo, eu quero fazer um hambúrguer. O hambúrguer tem que ter carne, né? É a primeira coisa. Ele poderia ter pão. Ah, nunca vi um hambúrguer sem pão. Não, já tem alguns lugares aí que você come lá um hambúrguer sem pão, né? O importante é que é a carne. Ele pode ter queijo, pode ter alface. E tem gente que não gosta, né, não quer cebola, não põe cebola. Então, é meio que essa analogia que se usa para se definir, muito parecido com esse quadrante aqui, a priorização de coisas que você vai fazer ou não no seu produto. E para até ajudar a determinar a ordem que elas serão feitas ou não. Tudo bem? Ok, vamos em frente. Então, uma vez que você tem definido um Product Backlog inicial, né, e ele é evolutivo, lembra que ele vai continuar sendo evoluído ao longo do tempo. Na cerimônia de Sprint Backlog, na cerimônia do Sprint Planning, o time vai definir qual é o Sprint Backlog, ou seja, qual o objetivo da Sprint e quais os itens que você vai tirar lá do Product Backlog, que é o que você vai construir durante aquela Sprint, e determinar como você vai fazer aquilo, né? O que você vai entregar ao final daquela sprint. Esse é o Sprint Backlog. Isso serve para tornar visível todo o trabalho que o time de desenvolvimento vai ou planeja executar para atingir o objetivo daquela sprint. Acho que falaram lá na aula sobre cerimônias que o time deve se comprometer a entregar o que é possível dentro de uma sprint. Às vezes isso não acontece, né? Às vezes o objetivo da sprint não é alcançado. Mas o ideal é que o time se comprometa a fazer aquilo que é possível fazer dentro de uma sprint.
Ah, mas o PO quer que enfie 5 atividades, 5 telas de funcionalidades diferentes dentro daquela sprint. O time tem que aceitar a fazer as 5, mesmo sabendo que no máximo pode entregar 3 ou 4? Não. Tem que ser responsável o suficiente junto com o Scrum Master, o time em consenso, falar, não dá para fazer as 5. Porque nosso time tem tantos desenvolvedores com a capacidade de fazer tantas funcionalidades com essa complexidade durante esse tempo, e se a gente for se comprometer a fazer 5, a gente garante que a gente não entrega. Ou tem um alto risco, um risco muito alto de não entregar essas 5 funcionalidades. Isso vai tirar muito da nossa capacidade, vai ser distração para a nossa capacidade de implementação durante esse sprint, e a gente corre o risco de não entregar o planejado. Então, isso faz parte da cerimônia de sprint planning, definir o sprint backlog baseado naquilo em que o time sabe que pode se comprometer a fazer. Tá? Porque senão corre risco de não entregar aquilo que estava previsto. Porque se os objetivos definidos, né, da sprint não são entregues, aquela sprint não foi completada com sucesso. Tá? E aí o incremento, que é, no final, a entrega que você realiza no final dessa sprint. Ou seja, ele é a soma de todas as entregas anteriores, mais a próxima entrega, que gera valor. Então, o incremento, o que você entrega ao final da sprint deve ser algo utilizável, que entrega valor. Ah, eu criei meia funcionalidade. Não, isso não é entrega, isso não é incremento de produto. Não existe meio cadastro de usuário. Ah, eu vou lá, preencho os dados, clico no botão, mas não salva no banco. Essa funcionalidade não está pronta. Ah, mas eu tenho uma funcionalidade de cadastro de produto que eu coloco lá os dados, eu clico para salvar e valido os dados, salva no banco e ainda fala para o usuário, cadastro realizado com sucesso. E se deu erro, ele fala, aconteceu um erro ao salvar os dados, tente novamente. Isso pode ser considerado pronto? Pode. Mas qual que é a definição de pronto? Aí que vem um conceito que a gente chama de definição de pronto. Né? Eu brinquei na última aula e para repetir aqui, né? Você pergunta para o desenvolvedor, e a tela de cadastro, está pronta? Tá, só falta testar. Né? Tá pronto sob qual definição? Sob a definição de eu terminei de codificar? Isso tá pronto? Ou a definição de pronto é terminei de codificar e testei o teste está válido? Ou a definição de pronto é codifiquei, testei manualmente, implementei testes automatizados, pedi para que o usuário homologasse, e aí ele deu ok, e essa é a definição de pronto. Então, a definição de pronto é o time quem faz. É o time em conjunto que define qual é o conceito de pronto para aquilo que ela produz, para aquilo que ela entrega. Para que todos entendam da mesma maneira o que é ou quando é que algo está definitivamente pronto. Então, pronto, por exemplo, significa que o produto pode ser usado ou utilizado a qualquer momento. Atende aos critérios de qualidade esperados e não há trabalho a ser feito ainda. Né? Se eu falo, terminei de codificar, ainda falta testar, não é pronto. Porque precisa testar ainda. Se eu codifico, testo, mas não tem teste automatizado para que a gente crie uma esteira de desenvolvimento com processo de CI, CD, né? Um processo automatizado de teste, aumentando os critérios de qualidade, isso pode ser considerado pronto? É o time que vai dizer, não sou eu que estou dizendo aqui, né? Que vai dizer se isso é definição de pronto ou não. Claro até aqui sobre os 3 artefatos, para a gente ir para a reta final aqui? Perguntas? Boa. Então vamos seguir aqui. E aí o Danilo perguntou algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre a técnica Invest, mas eu vou aprofundar um pouco mais aqui sobre as histórias de usuário e a definição de pronto. Então,
que é a definição de pronto? Aí, repetindo um pouco do que eu já falei. A definição, ela ajuda o time a ter clareza do que significa pronto. Então, isso é muito importante que um time, um grupo de trabalho, defina o que quer dizer pronto. Lembra do pilar da transparência que eu falei? Ele ajuda a promover esse pilar de transparência. Então, ele é a descrição de tudo o que o incremento entregue deve atender em termos de qualidade do produto. E esse time Scrum, ou a empresa, ou o grupo de trabalho, ou o que quer que seja, a área, deveria ou deve ter uma definição de pronto para aquilo que ela trabalha. O que é uma definição de pronto? Eu vou trazer um exemplo aqui. Um exemplo bem genérico, tá? Então, eu sou lá de um time de desenvolvimento de software. O que é que eu considero, ou quando é que eu considero uma entrega minha pronta? Que uma história de usuário foi criada e ela está pronta. Então, por exemplo, que o código daquela feature ou funcionalidade foi implementado, eu codifiquei. Eu criei os testes automatizados, né? Eu implementei os testes automatizados. Eu versionei o código fonte lá no Git, lá no repositório. Esse código versionado passou por uma revisão de um par. Um outro desenvolvedor foi lá, olhou o código, revisou e deu um ok lá, falou que está tudo certo. Eu já coloquei uma versão disponível dessa funcionalidade que eu implementei lá no ambiente de teste. E alguém foi lá, uma pessoa de qualidade de teste, ou cliente, usuário, sei lá, foi lá e executou e aprovou o teste daquela funcionalidade. Note que eu fiz uma definição completa aqui de quando é que eu considero alguma história, alguma tarefa ou alguma atividade entregue no conceito de pronto. Ah, eu não testei funcionalmente, então não está pronto. Essa é a definição de pronto desse time. E eu vou falar para vocês, tá? Esses 6 itens aqui já são mais prontos do que 90% das empresas aí usam, na realidade. Tá? Se vocês fizerem esses 6 itens aqui, vocês vão ter um nível elevadíssimo de qualidade de código. Muitos não fazem essa definição de pronto, por exemplo. Tá? Qualidade de código é importante. Qualidade de entrega de produto, pessoal, é super importante. Vamos supor que eu não sou de software, sou de uma arte gráfica, de uma empresa gráfica. Vou produzir uma arte gráfica. Qual que é uma definição de pronto do trabalho, por exemplo? Alguém vai lá e produz a arte no formato digital, o texto passa pela revisão de alguém, é verificado o padrão de cores para impressão, envia para a área de produção, o setor gráfico revisa aquela arte, faz a impressão no tamanho, no formato, na cor, na quantidade conferida, e embala para despacho. Isso pode ser uma definição de pronto de quem produz uma arte gráfica, por exemplo. Tá pronto para o produto? O cliente vem buscar. Você fala, tá, mas você já empacotou para entregar para ele? Não, então não está pronto. O cliente só pega o valor, só pega a entrega daquele produto quando ele está aqui, ó, finalizado, embalado, com a qualidade correta do que ele pediu. Senão não está pronto. Tá? Então, para vocês entenderem o que é a definição de pronto. E percebam que ela é geral. Eu vou fazer 10 features, 10 funcionalidades diferentes. Essa definição de pronto serve para todas essas situações, todas essas features diferentes. Ele não varia de acordo com a feature. Você pode ter definição de pronto mudando de acordo com a natureza do trabalho, né? Mas ela é geral, ela é genérica, ela serve para várias funcionalidades que você entrega, que você constrói, dentro daquele mesma definição de produto. Tá? Mas existe uma outra questão anterior, que é a definição de preparado, ou definition of ready, que é quando um item do teu backlog está pronto para ser trabalhado numa sprint, ou seja, eu defini ele o suficiente para que os desenvolvedores entendam o que deve ser feito durante aquela sprint e entreguem algo que está na definição de pronto. Então, vocês vão ver muito essa diferença. Definition of ready
seja, definição de preparado, ou seja, o item está preparado para ser trabalhado e ele está pronto, ele está construído, entregue de acordo com o conceito de pronto. São dois conceitos importantes aí para vocês saberem diferenciar. Então, vamos um pouco para a prática, né, dessa geringonça toda aqui que a gente falou até agora, para a gente ir para um caso mais prático. Lembra que eu falei lá da visão do produto, né? Que era definida lá no início do projeto, lá no início quando você vai criar o produto. Que ela comunica o que deve ser alcançado para todos os envolvidos, cliente, time Scrum, os demais interessados. Então, vou pegar uma citação aqui, né? A visão do produto é um objetivo ou necessidade de negócio de alto nível que fornece contexto, orientação, motivação e inspiração para o trabalho de desenvolvimento do produto, durante todo o projeto. É o objetivo maior ao ser alcançado pelo time Scrum, que se traduz na satisfação dos clientes. Isso é a visão do produto. Vamos por exemplo prático aqui. Vou colocar uma visão do produto, vamos ver se vocês sabem, para as pessoas que precisam se locomover nas cidades, que estão sem automóvel e não querem usar transporte público, ou é um aplicativo móvel que ajuda a solicitar um carro de qualquer lugar, ao contrário de táxis, cooperativas de táxi e radiotáxi. Nosso produto se propõe a democratizar o transporte privado, barateando o custo de viagem, facilitando o deslocamento urbano e agilizando o trajeto do início ao fim. Isso podia ser a visão de produto de que empresa, de que produto, de que aplicativo? Quem chuta? O pessoal mandou bem, ó. Uber, 99, aí a Mara também achou concorrente. Exatamente. Entenderam a visão do produto? É tão clara que vocês sacaram de primeira, assim, que é o Uber, que é 99, né? Qualquer empresa desse tipo. Então, quando vocês definirem a visão de produto logo no início do projeto, é isso que eu tenho que comunicar. Isso aqui é um gabaritinho, né? Se você olhar aqui, tem um gabaritinho aqui, ó. No material vocês vão ver qual o público-alvo, a necessidade do público-alvo, o nome do produto, a categoria de mercado, o benefício principal que entrega, o que os concorrentes, né, fazem e qual o diferencial que você está entregando. Isso é uma definição de visão de produto. E aí o Product Backlog, o que é? Pode ser uma planilha no Excel, pode ser slides no PowerPoint. Eu diria que esses dois métodos hoje são pouco arcaicos. Já existem diversos sistemas, softwares, por exemplo, inclusive de Kanban, de quadro Kanban, que te ajudam a organizar backlog. Né? Existem sistemas, inclusive, de gestão de produto. Então, por exemplo, essa minha lista aqui. Buscar produto, pagar pedido, cadastro de usuário, configuração dos servidores. Note que é uma atividade técnica. Implementação das automações, automação de processos de deploy da aplicação, exibição do preço na procura, na busca do produto, erro na busca de produto por palavra-chave, bugs, por exemplo. Listagem de pedidos feitos, relatório financeiro dos pedidos pagos. Notem que cada um desses itens são funcionalidades ou atividades técnicas, por exemplo, que eu tenho no meu backlog de produto que define aquilo que eu preciso fazer. Aí aqui, para me ajudar a definir o que é o tipo delas, eu falei que são features, por exemplo, funcionalidades, atividades técnicas, bugs de correção de coisas que eu já entreguei, e relatórios. E aí define uma prioridade. Como é que você define essa prioridade? Falei, tem um monte de técnica aí para fazer isso. E aí, tamanho. Eu posso definir junto com o time uma estimativa de tamanho e uma estimativa de horas de construção ou de dias, por aí vai. Né? E aí, organizar meu backlog de acordo com esses parâmetros todos aqui e definir o que eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Então, tá vendo? Que, por exemplo, aí eu vou construindo, vou acompanhando. Realizei. Esse eu estimei que ia fazer em 40 horas, fiz em 48. Esse que eu ia fazer em 80, fiz em 70, por aí vai. E aí eu quebro, por exemplo, aqui que eu vou entregar na primeira sprint, na segunda sprint, na terceira, e por aí vai. Então, uma simples planilha do Excel te ajuda a montar teu backlog, a controlar a prioridade, a controlar as estimativas e o realizado no desenvolvimento, e em que sprint cada uma delas
foi executada, ou está organizada para se executar no futuro. Tem softwares que faz isso de outra forma, mas essa é uma forma de se fazer um simples backlog de produto. Certo? O Kanban, por exemplo, é uma outra forma, né? Aqui as histórias, que é o meu backlog de produto, ou seja, o que eu preciso fazer, aqueles cartões que eu jogo, quais itens eu vou fazer no to-do, ou seja, aqueles que estão prontos, lembra do ready? Estão prontos para executar naquela sprint, aqueles em que eu estou trabalhando no momento, aqueles que estão sobre revisão de código, por exemplo, e aqueles que estão prontos, dentro daquele conceito de pronto que eu defini. Então, o Kanban é você pegar, vou fazer esse cartãozinho agora. Então, vai lá no sistema, no software, ou na tela, no quadro mesmo, pega esse cartãozinho e puxa para cá. Aí está pronto para ser feito dentro dessa sprint. Defini que meu sprint eu vou fazer tudo isso. Agora eu vou construir isso aqui, vou desenvolver, pum, puxo para cá. Estou desenvolvendo ele. Terminei, o código vai ser revisado. Revisou, agora eu vou colocar lá no ambiente de teste. Pum. Testou, tudo certinho, joga ele para Doni, está pronto. Então, os itens do backlog, por exemplo, né? Cada um desses itens, eu posso gerenciar num Kanban board diferente da planilha. É uma outra forma de organizar isso. E sistemas ajudam a dar controle de ver, por exemplo, essas estimativas, esse prazo realizado, organizar por sprint, o status e tudo mais. Né? Note que o status é basicamente a evolução de uma coluna para outra aqui. Bom, foi isso que eu acabei de explicar aqui. E sobre User Stories, para a gente chegar, acho que no final aqui, para falar, né? O que é o PBI, né? O que são Product Backlog Items, ou os itens do backlog de produto? Ele pode ser um card, pode ser uma User Story. User Story é uma definição da metodologia XP, Extreme Programming, e pode ser usado com o mesmo nome no Scrum, não tem problema. Quais são os cards? Quais são as User Stories? Quais são os itens? Quais são as funcionalidades? Quais são as atividades técnicas que eu vou fazer, que estão no meu backlog? Isso tudo é sinônimo. Tá? Então, uma história de usuário, por exemplo, deve responder a 3 questões. Quem vai utilizar o valor entregue? O que é que você vai criar nessa geração de valor? E por quê? Qual o valor por que essa história será feita? Qual o valor que ela entrega? Então, por exemplo, como vendedor, eu quero ver a lista de clientes mais próximos da minha região para que o processo de venda seja mais assertivo. Quem é o usuário? É o vendedor. O que ele quer? Ver a lista de clientes mais próximos da região que ele está. Por quê? Para ter um processo de venda mais assertivo. Eu entendo que essa história ela tem alto valor, eu vou priorizar, eu vou desenvolver, vou entregar ela. Através de georreferenciamento, localização, eu vejo qual a lista dos clientes mais próximos, mostro no aplicativo, o vendedor vê a lista dos clientes mais próximos e fala, vou entrar em contato com esse aqui. Pode ser uma grande facilidade, uma grande funcionalidade para um aplicativo, por exemplo. Tá? E aí vem um conceito de invest. Como é que a gente cria histórias completas, íntegras, boas histórias? Vou resumir assim. Então, existe o conceito de invest quando a gente define uma história. Né? O que é invest? Ela é I, a história deve ser I, de independente, ou seja, ela sozinha entrega um valor, por exemplo, o cadastro de usuário, me parece uma história independente, porque eu controlo todo o cadastro que o usuário vai fazer. É negociável, porque os interessados, o time é capaz de negociar, por meio de cocriação, principalmente, as ideias, definir, debater e definir o que compõe, como é que é aquela história. Ela deve ser valiosa, porque ela deve entregar valor ao usuário final. Ela deve ser estimada, porque ela deve ter clareza e detalhe suficiente para que o time entenda o que ela é e quanto tempo, qual a estimativa de esforço deve levar para entregar e completar essa história. Ela deve ser pequena o suficiente para caber dentro de uma sprint, ou seja, a construção dela, do início ao fim, deveria caber dentro da sprint, senão ela deve ser quebrada. E ela deve ser testável, ou seja, quando você entrega essa funcionalidade, essa história,
A gente precisa ser capaz de testar e ver que ela cumpre os critérios de aceite dela. Tá? Então, critérios de aceite, que é uma lista de coisas que cada história, cada item que você vai desenvolver, deve atender para que ela seja considerada funcional, com qualidade. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, exibir a geolocalização do vendedor, mostrar no mapa os clientes mais próximos no raio de 5 quilômetros, para cada cliente exibir os detalhes de contato e exibir uma mensagem se não encontrou nenhum cliente próximo. Esses, por exemplo, podem ser os critérios de aceite daquela funcionalidade para você falar, eu testei e essa funcionalidade atende esses critérios de aceite. Uma pessoa de teste vai olhar e vai testar e garantir, ou o cliente, o usuário, garantir que essa funcionalidade atende esses critérios, então ela está pronta, ela está entregue, ela cumpre a função dela. Beleza? Falamos de critério de aceite, falamos dos artefatos, o que mais? Acho que é isso. Tinha mais assunto aqui para a gente explorar quando a gente fala de estimativa e definir tamanho, como o time define tamanho das histórias. Então, existem técnicas, né? A técnica de você falar tamanho de camiseta, né? PMGGG ou SMLXL. Usando a técnica de Fibonacci, que é usar a escala, né? Escala de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, e por aí vai para você definir tamanhos de time. Como é que faz? Uma das maneiras que o time pode usar é o Planning Poker. Então, dá uma pesquisada, tem vídeos por aí sobre o que é Planning Poker, como é que se joga Planning Poker. É literalmente um joguinho que o time faz para falar assim, eu acho que essa história tem um tamanho 3, o outro fala 5, o outro fala 3, e o time chega em consenso que aquela história tem um tamanho 3, né? Então, isso ajuda o time, em conjunto, definir qual a estimativa de tamanho ou de esforço para fazer aquela atividade. Tem até um exemplozinho lá que daí vocês podem entrar lá para um site que faz Planning Poker. O que mais? Era isso, sobre os artefatos. Eu queria trazer era isso. Acho que qualquer outro tema aqui que eu trago aqui é assunto extra. Infelizmente não deu tempo da gente abordar aqui durante o nosso papo. Mas, de desafio, se vocês aceitarem, eu deixei aqui uma visão de produto e sugeriria vocês fazerem como teste, como treino em casa. Pega essa visão de produto aqui e cria um backlog em cima dele. E prioriza o backlog. Que atividades vocês criariam, definiriam como um backlog de produto para construir essa visão aqui? Até se quiserem depois, Eduarda, podem me mandar, eu ajudo a dar uma revisada e falar se está no caminho certo ou não, tá? Eu ia te falar agora, se podia te mandar para você dar uma opinião, para ver se tá certinho. Então, acho que o pessoal pode concentrar em você, né? E aí você me passa e eu dou uma resposta em cima de quem fizer. Mas eu deixo um desafio aí com um bom treino para vocês, daquilo que a gente falou hoje. Obrigado, pessoal. Combinado. Ô, Daniel, será que se não tivesse problema, a gente poderia abrir o chat uns 5 minutinhos só para ver se o pessoal tem perguntas, se não for te atrapalhar? Estou disponível aqui. Pessoal, então se alguém se sentir à vontade, aí pode ligar o microfone também, tá? Se tiver alguma pergunta. Vou achar que eu expliquei super bem, hein? Eu acho que o pessoal não tem nenhuma pergunta, não. Ô, Daniel, eu gostaria de te agradecer, né, em nome de todos, de você disponibilizar aí a sua noite para passar esse tema pra gente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço o convite, obrigado aí para todos que ficaram, acompanharam a aula, espero que tenham gostado aí das duas participações que eu fiz e que todo o resto do curso aí tenha sido muito proveitoso para a carreira de vocês aí, para o desenvolvimento de vocês. Que eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigado, boa noite para todo mundo aí.
Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Pessoal, como de costume, então,